Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Digam graças a Deus. Amado Deus e querido Pai, exaltamos a Ti neste momento, agradecemos por saber que Tu tens estado conosco, recebendo o louvor dos Teus filhos, mas agora queremos que Tu fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Levamos cativos nossos pensamentos agora, esquecendo nossos afazeres domésticos, nossos problemas, e nos compenetramos agora em Ti e na Tua palavra. Fala com os Teus filhos que aqui estão, Senhor, com essa mesma palavra que os Teus filhos têm lido por séculos e séculos, mas a Tua palavra não morre e não envelhece, ela se torna viva a cada dia para nós, Senhor. E nós temos fome e sede de Ti. Então fala com os Teus filhos neste momento, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Essa palavra que o apóstolo Paulo trouxe aqui para os crentes de Éfeso, da igreja de Éfeso, de que o Senhor estaria preparando ministros, ele contou 5, assim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não sei por que nesta mensagem alguns pensam que apenas agora, nesse tempo do fim, Oswaldo, que esse ministério iria surgir. Porque alguns falam o mistério do quíntuple de Efésios. Esse quíntuple de Efésios está desde o início da igreja. Porque quem levantou eles foi quem? O Espírito Santo, quando ele se derramou sobre a igreja lá em Jerusalém, quando se repartiu em línguas como que de fogo, ou seja, Deus, o Espírito Santo de Deus, em uma medida se derramando nos seus filhos, mas também em alguns que ele separou para ajudá-los, para capacitá-los, como disse aqui Paulo, para aperfeiçoá-los, a fim de que todos pudessem chegar a um perfeito conhecimento do Filho de Deus. Então, não faz sentido, é incongruente você pensar que só no final agora da última era que você vai ter um quíntuple de Efésios para te levar ao conhecimento perfeito do Filho. Todos os crentes eleitos de todas as eras da igreja tiveram, por serem eleitos, um conhecimento perfeito do Filho de Deus. Porque isso não se resume apenas em um conhecimento de doutrina, mas também de experiência. Ou seja, Cristo disse que Ele estaria com a sua igreja, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e naquele dia sabereis que eu estou no Pai. Porque para você ficar sem órfão, você está sem Pai. Então ele disse que o Espírito Santo seria dado a nós, mas ele disse que ele estaria também nesse Espírito. Ou seja, Cristo, o Filho de Deus, estaria conosco hoje na forma do Espírito Santo. E como nos ensinou o Mambrano, o profeta de Deus, Deus está aqui agora nessa dispensação do Espírito Santo, interpretando o drama do Filho, como se ele estivesse passando no lugar, na posição de Filho. Mas ele está aqui fazendo o quê? Criando aquele vínculo entre o Filho, que está lá, sentado à destra de Deus, da sua majestade, ou seja, está lá no trono do Pai, intercedendo por mim e por você. Mas enquanto o Filho está lá, porque sim, ele ressuscitou, sim, meus irmãos, e o seu corpo não se dissolveu, Deus o colocou assentado na sua destra.
E enquanto isso, o seu Espírito, aquele que fazia as obras, que ensinava o povo, esse Espírito está aqui, dando uma unção de ensinamento para instruir, para treinar o povo, para que naquele tempo, quando chegar a hora, este mesmo que está lá, vai ouvir de Deus a voz de mando, vai dar ao seu filho a ordem: filho, desça, vá buscar a tua igreja, aquela pela qual você morreu, deu seu sangue. Ele vai tomar o livro dos selos, porque só ele tem autoridade para romper esses selos, e vai então com essa autoridade aqui assumir a sua possessão. Mas enquanto ele está lá, ainda há remissão, ainda há intercessão, ainda há propiciação pelos nossos pecados, sim, meus irmãos. Há algumas doutrinas, algumas heresias que são ensinadas e que Cristo não está mais intercedendo porque Cristo agora desceu. Outros dizem de uma forma poética: agora ele habita no trono do meu coração. É verdade que Cristo está em nós, porque Paulo mesmo disse: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim, e a vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Mas é verdade, mas Cristo está lá aguardando. O que ministramos agora esses dias, quando o último eleito entrar, ele está esperando isso. Amém? O que está faltando mais? Uma outra revelação? Você está esperando um outro mensageiro? Você está esperando um trovão relampejar, abrir? Você está esperando um outro selo ser aberto? Você está esperando um outro mistério, meus irmãos? A mensagem é a palavra de Deus, ela já está aqui. Nós precisamos apenas do ministério que abrisse isso, tirasse nossas escamas espirituais, que possibilitava de nós enxergarmos as verdades que estavam aqui. Esse ministério veio, esta palavra já foi dada, agora nós temos a fé de arrebatamento, já está aqui, o tempo todo estava aqui. Porque este mesmo homem de Deus que Deus usou, ele disse: a fé que você precisa para o arrebatamento é a mesma fé que você precisa para a tua cura divina. É a mesma fé que você precisa para você ser salvo. Não é uma outra fé diferente, é a mesma fé. Acontece que ela vai ter manifestações, ela vai ter cumprimentos. Sim, eu hoje estou necessitado de uma cura, então eu tenho que ter fé de que Deus está aqui para me curar. Eu tenho necessidade de uma porta de emprego bom, eu vou confessar a sua palavra, eu vou fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? O que Cristo disse: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. O Pai sabe do que você necessita, Ele cuida de você. Enquanto isso, dê glórias a Deus, exalte o Senhor, ou seja, não deixe os problemas tirar a tua fé, tirar a tua esperança, tirar a tua confiança. Continue crendo e confessando: Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para responder os teus anseios, Ele está aqui, Ele é um Deus vivo, não é um Deus de mortos. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Cristo, quando citou essa escritura, disse: é porque Ele é o Deus de vivos. Amém? E graças a Deus por isso. Então, aqui Paulo disse: Ele, Deus, preparou um ministério para nos levar a este conhecimento perfeito da palavra, para que nós aprendamos a atuar como adultos, não é isso? Deixando as coisas de criança. Porque ele usa essa figura. As pessoas que se deixam enredar por doutrinas erradas, Paulo disse, é porque está atuando como criança, não chegou ainda à sua maturidade. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual não tem nada a ver com a idade. Amém? Você pode ser jovem, mas você pode ser maduro. Há pessoas que é o inverso. Tem pessoas que estão avançadas de idade e não amadureceram, não cresceram, não avançaram. Né? Tem pessoas que viveram tantos e tantos anos e ainda não conseguiram ainda tirar algumas experiências de Deus da sua vida. Como disse Martin Luther King certa vez, o importante não é quanto tempo se vive, mas o quanto se viveu bem. E como que você vive bem nessa terra? Com Cristo! Porque alguém vai dizer, viver bem é viver na luxúria, ter o que comer, ter o que beber, ter dinheiro para farrear, viajar, ir para boate, ter mulheres e drogas e isso. Alguns acham que viver bem é isso. Não, viver bem é com Cristo. De que serve você ganhar tudo isso e perder a sua alma, diz o Senhor Jesus. Então aqui está a palavra da verdade. Sim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele está aqui com esta mesma palavra que é viva e eficaz, para nos purificar, para nos salvar, para nos redimir, para nos transformar, para nos levar à maturidade. E esta palavra, esta doutrina que nos foi trazida nesse tempo do fim,
que é a mesma doutrina dos pais apostólicos, não é uma outra doutrina. Umbanda disse, não precisamos de uma nova teologia, não precisamos de uma outra doutrina, tudo que precisamos é da mesma fé apostólica, apenas crida, restaurada, sem tirar, sem acrescentar. É o que o Umbanda usava o termo do hibridismo, lembra? Quando você tira algo da palavra, ou quando você acrescenta algo à palavra, você está hibridando a palavra. E o Umbanda disse, é um falso espírito ungindo o crente ou o ministro a fazer isto. Porque quando você tira algo da palavra, ou você acrescenta algo à palavra, a palavra perde a sua eficácia. Porque Deus, ele te respalda. Deus se para por você quando você se posiciona pela sua palavra. Deus não vai respaldar uma palavra que não é dele. O próprio Cristo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda palavra que foi plantada na mente, no coração de vidas que se dizem crentes, mas que não é a semente de Deus, essa semente vai ruir, vai morrer, não vai frutificar. A semente hibridada, não é isso, irmãos Valdo? É uma semente morta, nasceu morta. Não produz os frutos que Deus quer que produzimos. Então, atrás, diz uma banda, de toda a palavra, há uma unção, há um espírito. E você tem que ser ungido pelo espírito correto. E o irmão Bana disse, temos ministrado isso desde ali de Morato, creio, que existe uma semente errada. E essa semente errada é ungido também com uma falsa unção. Então, quando o ministro que brinda a palavra com uma falsa doutrina, quando ele faz isso, primeira coisa, ele está ungido com uma falsa unção. Mas isso também já é indício que, muito provavelmente, além disso, ele também é uma semente errada. Porque, veja, Jesus não vai ungir com o seu espírito uma semente errada. E Jesus não vai ungir com o seu espírito uma palavra errada. Ele vai apenas vindicar a sua palavra. Deus, ele se posiciona por aqueles que se posicionam por ele e por sua palavra. Então aqui Paulo disse, Deus está enviando um ministério, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, para que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Por que Paulo chamou a atenção disso? Né? Tantas coisas que ele poderia dizer que esses ministros iam fazer, né? Ah, ele vai te ensinar a fazer isso, vai te ensinar a fazer aquilo. Mas ele, você percebeu isso? Ele chamou atenção para isso. Vai fazer você chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Porque é tão importante nós termos esse conhecimento? Lógico, claro, meus irmãos. Porque Cristo disse, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, para você ter a revelação do Pai, primeiro você tem que ter a revelação do Filho. Você tem que conhecer o Filho, e o Filho vai te levar para o Pai. Você tem que ter conhecimento dele, você tem que saber quem é o Filho, porque ele é o único lugar de adoração. Sim, é o local onde Cristo se apresenta para que você adore a Deus. Umbanda mesmo disse, eu adoro a Deus quando eu adoro ao seu Filho, Jesus Cristo. Porque ele disse, eu estou no Pai. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e eu e vós em mim. Então, se nós temos o Pai, se nós temos o Espírito na forma da sua palavra, porque Deus é a palavra, nós temos o Filho conosco. Porque ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele está conosco. Ele está lá, é verdade, assentado. Mas não é um corpo, um zumbi, não, um corpo em estado de coma. É alguém, é um filho, filho de Deus que está lá intercedendo pela sua igreja. Então, ele não está surdo aos teus clamores, ele não está cego aos teus problemas, às tuas necessidades. Ele disse, clame a mim e eu te responderei. Né? Então, exalte o Senhor, glorifique o Senhor, e ele estará aqui, porque a palavra diz, perto está o Senhor daqueles que têm coração conflito, daqueles que têm o coração contrito. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração contrito e livra os contritos de espírito. Ele livra você de todo mal. Mas como eu tenho dito aqui, ele fará isso para aqueles que se posicionam por sua palavra. Por que Enoque foi arrebatado? Porque ele andava com Deus. O que quer dizer isso? Quando você anda com Deus, sinais acontecem. Né? A palavra diz que Enoque foi arrebatado para quê? Para não ver a morte. O que é isso? Livramentos. Quando você anda com Deus, Deus promove sinais para te dar livramentos.
Então, como que você anda com Deus? Quando você anda com a sua palavra. Mas não é isso aqui debaixo do braço, não é isso aqui. É a palavra aqui, na mente e no coração. Você mesmo sendo uma palavra, carta viva e lida por todos os homens. Bombana disse que a nossa vida fala mais alto que as nossas palavras. Amém? Então, não é você falando que você vai convencer alguém de Cristo, é você vivendo a vida de Cristo. Ou antes, Cristo vivendo em você. É que alguém vai saber que você não é deste mundo, que você é um estrangeiro. Este é o maior problema que nós temos hoje, meus irmãos, porque aqueles que se chamam cristãos hoje estão conformes ao mundo. Os primeiros cristãos, quando você vai estudar como é que era a vida deles lá, eles eram inconformes com o mundo. Não aceitavam as coisas que o mundo oferecia. Lá eles iam lá no mercado comprar sua carne, mas quando eles chegavam no mercado, o que eles faziam naquele tempo? Nos templos dos deuses, eles sacrificavam as carnes dos animais para os deuses. E depois aquela carne que era sacrificada aos deuses, era levada para os açougues. E eles vendiam lá. Por que isso? Porque como era uma carne para os deuses, eles preparavam a melhor carne, sacrificavam o melhor animal. Então era uma carne muito boa e era mais cara, porque foi sacrificada aos deuses. Mas quando os cristãos chegavam lá para comprar a sua carne, o açougueiro dizia, essa carne foi sacrificada para a deusa Judite, eu nem sei o nome desses deuses aí, Hermes, Trismegistus, Apolo, tá vendo esse frango, que bonito, que gordo esse frango, sabe? Isso aqui foi hoje de manhã, foi ofertado para Deus, Afrodite. Aí o cristão diz, não quero, não, foi consagrado ao diabo, não quero. Né? Mas tinha alguns que eram conformes, tudo bem, eu vou comer, né? Agora, veja, olha como Paulo, ele foi um homem sábio e disse, se você for convidado na casa de alguém para comer, coma. E por questão de consciência, não pergunte de onde é que veio a comida, coma. Mas se aí ele te disser, você sabe de onde que veio esse peru assado que eu te preparei hoje? Isso foi sacrificado hoje de manhã para o Deus, me ajuda aqui, dá um nome de um Deus aí. Cibele. Deusa Cibele, é uma deusa, né? Aí Paulo diz, então não coma. Por questão de consciência, não coma. Mas hoje, o que eu quero, só estou citando esse exemplo para você entender. Hoje, como diz, os termos que o Mambano usava assim, os cristãos baixaram, não é isso, meus irmãos? As estacas. Se entregam fácil, se rendem fácil. Eles se deixam ser levados facilmente. O que é isso? Falta de posicionamento. Mas Deus está buscando aqueles verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade. Não precisa de um templo, não precisa de um monte, não precisa de um tabernáculo. Você não precisa escolher um dia da semana, todo dia é dia de você viver para o Senhor, porque tua própria vida, teu próprio corpo é santuário do Senhor. Todo dia, a todo momento, você pertence a Ele. Então você não se conforma, você não vai ficar contando aquelas piadinhas que o mundo te conta. Você não vai ficar perdendo seu tempo com aquelas novelinhas, qual é o próximo capítulo? Tem muitas pessoas que estão focadas nas coisas do mundo, e isso te distrai. E hoje o crente está vivendo de distrações, irmãos Waldo. E isso está deixando eles cada vez mais lânguidos, franzinos, debilitados. Quando a luta vem, quando o problema vem, eles não sabem por que está vindo. Por que está acontecendo? Tudo que eles querem é, eu vou viver assim, sabe? Alguns sabem que estão com problemas, e alguns sabem que a resposta para os seus problemas está em Jesus, mas eles ficam como que empurrando com a barriga, não é isso? Eu sei, um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou buscar o Senhor, um dia eu vou me consagrar, um dia eu vou dedicar à leitura da Bíblia, um dia eu vou orar, e o tempo vai passando e nada vai acontecendo. Fico só remediando a coisa. Eu vou fazer isso aqui, eu acho que eu vou dar uma ofertinha, tá bom. Mas você não pode comprar Deus, você não pode barganhar com Deus. Deus não quer apenas uma oferta, um dízimo, Ele quer a tua vida. Ele quer que Ele seja o Senhor da tua vida. Como disse o Mombana, você tem muitas portinhas aí no teu coração, mas você tem que abrir todas elas. Você tem uma portinha ali que você não deixa Cristo entrar, então como é que você espera Ele fazer algo na tua vida? Porque o Mombana se explicava assim, olha, tem uma parte aqui, tem uma coisa que eu não deixo, não mudo. Eu sou desse jeito, não quero fazer. O que é isso aqui? É aquela portinha que você tem ali dentro. Você não deixa ali Cristo entrar para fazer morrer. Porque Ele disse que você tem que carregar a tua cruz todo dia. Todos os dias você tem que morrer. Carregai vossas cruzes todos os dias.
Ou vai usar outro termo aqui, todos os dias tenha todas as portas do teu coraçãozinho aí aberto para Ele. Não feche uma parte, não, aqui não, isso aí é um pensamento que eu tenho, eu sou desse jeito, eu vou ser assim, ninguém vai mudar eu. Então, como você espera que você seja uma vida realmente transformada? Alguém que experimentou o novo nascimento, como eu disse agora há pouco, remediando as coisas aqui e ali. Você tem que experimentar uma obra completa. E para que você receba uma obra completa, você tem que obedecer totalmente. Não parcialmente, totalmente. Servir a Deus totalmente. Ele quer fazer uma obra não pela metade. Ele quer fazer uma obra completa. Ele não quer apenas remediar uma coisinha aqui e ali. Ele quer consertar a tua vida por inteiro. Ele não quer tirar um probleminha e deixar um outro. Não, ele quer resolver todos os seus problemas. Se você tem um problema, busca ele. Ele quer te ajudar. Se há uma coisa aí que tem que ser mudada, que você diz, eu não consigo, busca ele. Ele vai mudar. Ele não está aqui para remediar, consertar. É como uma placa como é que se chama? Essas placas de anúncio que eu vi ali agora há pouco no centro de Morato, em Francisco Morato. Uma placa de publicidade ali. A placa dizia, você se acha feio? Você está cansado de ser feio? Aí a placa dizia assim, bom, continue sendo feio, mas seja feio com estilo. Use uma tatuagem. Que isso? Né? Ao invés de dizer, olha, vem aqui, eu vou te consertar a tua feiura, eu vou te fazer uma plástica, coisa assim. Não, continue feio, mas tenta ser um feio mais bonito, mas será um feio moderno. Isso é o diabo falando. Não é isso? Cristo não quer que você fique remediando a coisa, Ele quer te fazer uma obra completa. Ele quer que você seja um filho completo, a estatura de varão perfeito. Que, como disse Paulo, Ele faz através da sua palavra, mediante os seus ministérios. É verdade? Ele vai usar um apóstolo, vai usar um evangelista, um profeta. De qualquer forma, a palavra vai chegar à igreja, vai chegar ao crente. Para quê? Mais uma vez, para chegar a todos terem o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro. É o que nós estamos vendo hoje, é o que nós mais vemos hoje. E isso que acontece quando você não tem um posicionamento. Mas a igreja que está firmada na rocha, os ventos podem soprar, os rios podem transbordar, a chuva pode cair, os problemas podem vir, mas você está inabalável. Não por si mesmo, mas porque aquele que te fortalece está contigo. Por isso que Paulo disse, ninguém coloque um outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Mas ele disse, se alguém vos apresentar um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito, ele disse, seja anátema, não é isso, irmão Oswaldo? Mesmo que um outro anjo aqui viesse, aqui, ou eu mesmo trouxesse você uma outra palavra, além daquela que Deus nos deu, seja anátema. Então, não importa, como disse Mombana, às vezes é uma pequena coisinha que alguém muda aqui ou ali, ou tira aqui ou ali. Mombana disse, isso é o reino de Satanás. Mombana disse que foi isso que aconteceu lá no Éden. A mulher cedeu um pequeno milímetro, foi uma pouquinha coisinha lá, né? Ela desobedeceu uma pequena partezinha ali da palavra. E qual foi o resultado? Né? Sirenes de ambulância, lápides de sepultura, tudo começou com aquela pequena palavra que foi tirada do lugar. Então, mas veja, isso também teve auxílio do primeiro homem, o primeiro Adão, porque ele cedeu à voz da sua esposa. É claro que o Mamãe também nos explica que tudo isso era um tipo, porque assim como teve que Adão ceder a sua esposa, ou compartilhar do mesmo pecado com ela, porque ele sabia que ela ia ser expulsa, e ele queria continuar com a sua esposa. Então ele teve que sacrificar. Ele não foi enganado, ela foi enganada. Então ele teve que sacrificar o seu pensamento, a sua verdade, para poder continuar com ela. Ele não queria uma outra esposa. Deus poderia ter criado uma outra esposa para Adão? Creio que sim, mas ele não queria outra, ele queria aquela. Então, mas para ele agora, para continuar com ela, ele teve que sujeitar aquilo. Isso é uma forma de um tipo de Cristo, como temos até dito, temos ensinado, porque Cristo fez isso. Cristo não precisava, mas ele veio até aqui e se compartilhou do mesmo corpo de pecado que nós temos. Embora não tivesse pecado, ele foi justificado no Espírito.
Mas ele veio aqui e compartilhou os mesmos problemas que nós temos, com as mesmas lutas, problemas e necessidade. Para que isso? E ele ofereceu esse mesmo corpo em sacrifício na cruz do Calvário. Para que isso? Para que hoje tivesse certeza de que onde nós estivéssemos, ele estaria conosco. Assim como Adão teve a certeza de que ele estaria com a sua esposa. Aquilo foi um tipo. Mas veja, quando aquele primeiro casal caiu, então isso trouxe desgraça, trouxe pecado para todos. Mas Paulo disse, se pela desobediência de um só homem veio desgraça, veio derrota, veio pecado, foi pela obediência de um único homem que Deus trouxe a salvação. Não para o mundo, mas para aqueles que são dele. Voltamos novamente àquela escritura. Eu revelarei o Pai àqueles a quem eu quiser. E é o que quase nós sempre temos que acabar voltando, meus irmãos, a questão ao tema da eleição, da predestinação. Quem é eleito vai ser aperfeiçoado por esse ministério. Quem é eleito vai amadurecer. Quem é eleito não vai ceder às tentações, não vai ceder não vai se conformar com o mundo. Isso é aquilo que Paulo disse, né? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede aperfeiçoados em Cristo Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejais usados por Deus, para que sejais propriedade única e exclusiva do Senhor, para que vossas vidas de fato se convertam em pedras vivas, santuários de Deus, como disse o apóstolo Pedro. E abandonemos aquelas coisas que nos foram legadas pelos nossos pais. Ele nos molda, Ele nos transforma, Ele nos vivifica, Ele cria em nós um novo ambiente onde nós possamos sentir a sua presença e onde possamos também manifestar a sua vida através das nossas ações, porque nossas ações são frutos do Espírito. Quando você tem a tua vida como um tabernáculo do Espírito, então tuas ações serão ações do Espírito. Como Cristo disse, as minhas obras não são eu que faço, mas o meu Pai que habita em mim. Se você tem esta palavra, que é Deus, que é o Pai, que é Espírito, Ele disse, minha palavra são Espírito e são vida. Se você tem essa palavra, esse Espírito, essa vida em você, as tuas obras não serão tuas, serão do Pai e você. É aquilo que o Umbanda chamou de o sinal eterno. Qual que é o sinal eterno? Porque foi prometido que uma virgem iria conceber. E iria conceber do Espírito Santo uma vida que era o Filho de Deus. E o Filho de Deus era Emanuel, Deus conosco. E o Umbanda disse, esse é o sinal eterno também para a igreja. Ou seja, nós também seríamos Emanuel, nós também seríamos Deus conosco. Deus vivendo em nós, Deus habitando em nós, Deus falando através de nós. Não é isto? Eu ainda tenho que pesquisar para ver se isso é verdade, mas parece que quando aquele faraó mudou o nome do José, você lembra? Hoje em diante você vai se chamar Zafenate Paneia. Esse é o nome que ele recebeu. Parece, eu tenho que pesquisar, eu não sei. Eu vi um ministro dizendo, mas eu tenho que confirmar isso. Diz o ministro que essa palavra, este nome, quer dizer Deus fala, Deus age por teu intermédio. Porque quando José revelou os sonhos do faraó, ele entendeu que aquilo ali era Deus falando, Deus dizendo o que ele ia fazer, e dando um escape para os problemas, porque iam ser 7 anos de fartura, e depois 7 anos de escassez. Então Deus usou o seu profeta José para mostrar para o faraó o que iria acontecer. Então, quando ele inclusive revelou e disse qual a estratégia que tem que fazer, não é isso? Vamos guardar mantimento, e quando vier o tempo de escassez não vai fazer falta. O faraó disse, olha, você é Zafenate Pané, eu vejo Deus falando através de você, vejo Deus intervindo, é isso que a igreja tem que ser. A igreja tem que ser Deus agindo através dela, Deus falando através dela, com vida e com autoridade, porque Deus nos fez um reino de sacerdotes, ou seja, você é rei, porque você tem autoridade, e você também é sacerdote, porque você tem poder da palavra criativa, sabia disso? Você é um pequeno Deus, você pode falar e a palavra tem que se cumprir, e você tem essa autoridade, volta ao mesmo ponto, quando você se rende à palavra, porque não é você, não é a tua palavra, é a palavra dele, se é
palavra dele, ele vai vindicar esta palavra. Mas se for a palavra do ministro, do homem, do teólogo, essa palavra vai ficar sozinha, vai morrer. É uma palavra morta. Porque Deus somente vindica a sua palavra. Deus somente tem um compromisso com as suas promessas. Ele disse, não tendo por quem jurar, jurei por mim mesmo. E ele tem que cumprir este juramento que ele fez para consigo. Ele prometeu a Abraão que ele teria uma descendência. E ele cumpriu, estamos aqui, somos prova disso. Nós somos descendência de Abraão. E Jesus disse, se sois descendentes de Abraão, fazei as obras de vosso pai Abraão. Amém? Ele esteve disposto a sacrificar o seu único filho, Isaque, porque o Senhor lhe pediu. Então, ou seja, nosso pai Abraão, ele esteve disposto a viver para Deus e a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. É claro que demorou muito para ele fazer isso. Ele caiu muito, ele tropeçou muito. E assim somos todos nós. Mas é isso que a palavra diz. O ministério com a palavra de Deus, ele vem ministrando a você dia após dia, para você deixar de ser uma criança até chegar à madurez. Abraão era uma criança, mas ele foi aprendendo. E muitas vezes ele aprendeu com as suas quedas, com os seus erros. Não há nenhum problema de você errar, desde que você aprenda com os erros. O problema não é você ter caído, não é você ter pecado. O problema é você ter aceitado ficar caído. Porque o Senhor Jesus está aqui para te sustentar com a tua destra, não importa quantas vezes você caia, Ele está aqui para te sustentar. Ele está aqui para te erguer, para te levantar. O diabo quer que você fique lá. Porque ele é acusador. E quando você se levantar, ele vai continuar te acusando. Quem vai se levantar? Vai querer consertar a coisa? Não, você não vai conseguir. Você é um fracasso. Você não faz nada. Você é imprestável. Ele até pode falar tudo isso e pode ser verdade. Podemos ser um fracasso, podemos ser um miserável, podemos ser um pobre, um miserável, desgraçado. É verdade, nós até somos tudo isso. Mas nós somos o que somos pela graça de Deus. Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele nos transforma. Ele é por nós. Mesmo nós sendo seus inimigos, Ele morreu por nós. Então, se Ele mesmo, nós sendo inimigos, nos amou, muito mais agora, confessando Ele, Ele estará conosco e nos dará todas as coisas, se confessarmos Ele e cremos nele e esperarmos nele. Então, o diabo pode ainda estar, nos acusando. Mas a palavra diz lá no Apocalipse que um dia, quando a igreja for arrebatada, irmãos Walter, aquele acusador que está lá vai ter que ser expulso e vai ser jogado para cá. Não vai ser mais ter sentido nenhum a igreja arrebatada lá e o diabo nos acusando. Olha, eu estou vendo Oswaldo aí com você, Senhor Jesus. Você sabia o que ele fazia lá? O que eu quero saber, diabo? Ele está aqui comigo agora, diabo. Então ele vai ser jogado na terra e vai atormentar os que ficarem aqui. Ai dos que ficarem. Ai das virgens nécias. Porque sabe, o Mamãe disse, ele explicou, eu creio que ele falou. Quando o arrebatamento acontecer, meus irmãos, ninguém vai ficar sabendo. Não vai ser uma coisa pública. Ninguém vai ficar sabendo. Vai sumir um aqui, um ali, Mamãe disse. Todo mundo, às vezes, todo dia desaparece alguém, um outro ali, e ninguém se dá por conta. Ele disse, assim vai ser no dia do arrebatamento. A coisa vai acontecer e não vão saber o que aconteceu. E daqui a pouco já tem a marca, já tem um concílio, já tem uma perseguição. Por que isso? E enquanto eles estão ali, nós estaremos lá com o Senhor Jesus. Naquela última Páscoa que ele está esperando. Há uma Páscoa que eu estou aguardando. É a ceia das bodas do Cordeiro. Nós estaremos lá, por quê? Porque aceitamos partir da infantilidade, da criança, à madurez, a crescer, a chegar à estatura de varão perfeito, para deixar de oscilar de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. E é isso que faz todos aqueles que não amadurecem. E o que faz você não amadurecer? É você aceitar uma palavra híbrida, como eu disse. Porque muitos se dizem crentes, mas eles creem pela metade. Porque ouviram uma palavra pela metade. Tenho falado muita coisa aqui, mas eu quero separar agora uma palavra mambrana aqui, que fala sobre esse hibridismo. Na mensagem Condenação por Representação, ele disse assim: como sempre tenho dito, se comer maçãs fizesse com que as mulheres percebessem que estavam nuas, é melhor começar a distribuir maçã novamente. E eu acho que lá no Rio Grande do Sul tem muita mulher que precisa comer maçã de volta. E no Rio também, tive agora há pouco no Rio ali, fizemos um batismo lá, na praia do quê? Esqueci lá.
Tinha um monte de moço lá que estavam precisando comer umas maçãs lá. Mas não é maçã, a mamãe diz, não é maçã que faz isso. Né? Eu não digo que isso para ser grosseiro, mas eu estou dizendo isso para chegar ao ponto que é verdade. Não eram maçãs. Não vamos chegar a esse ridículo. Não foi numa macieira, mas vamos levar isso para uma outra árvore, para que possamos trazer isso e cumprir com o nosso texto. Tomamos uma árvore de fé, que Eva tomou daquela árvore proibida de incredulidade. Então podemos fazer o texto sair. Foi fé. Ela não acreditou na palavra de Deus. Ela conhecia a palavra. Ela não desconhecia, ela conhecia, mas ela não acreditou. Deus disse que uma certa coisa acontecerá. Ela deveria ter deixado isso sozinho. Ela deveria ter crido na maneira como Deus o disse, mas não. Satanás se aproximou com a sua teologia e ela misturou isso e deu isso a Adão. E isso causou o quê? Uma fé híbrida. Isso que a igreja tem hoje, a chamada igreja, uma fé híbrida. Então o que ela é? Uma igreja caída. Sim? Agora veja, uma irmã disse que a mensagem híbrida, a igreja híbrida, é uma igreja grande. A igreja híbrida, irmão Oswaldo, consegue construir grandes templos bonitos. É cheia de membros. Mas é morta por dentro. Porque a fé híbrida é uma fé morta. Isso que a igreja tem hoje está misturada com medos, com dúvidas, com agitações. Se fosse fé genuína, ela não mudaria. Quando Deus dissesse alguma coisa, seria assim. Mas veja, ela misturou isso. Tomou o que Deus disse e o que Satanás disse. Misturou. Não vai dar certo. Misturou junto e disse, aqui está. É assim que muitas pessoas fazem hoje. Veja, eles tomam o que a Bíblia diz e o que o homem diz e criam uma fé híbrida. E quando eles criam, eles trazem de volta. Criam uma igreja bonita. Com certeza. Mas não há vida nela. Está morta. É uma fé híbrida. Eu creio que Deus foi. Sim. Mas agora ele não é mais um curador hoje. Estivemos visitando uma casa de uma irmã, lá estão ministrando a palavra, e uma irmã me perguntou, que ela não nos conhecia, né? Irmão Jorge, qual é a sua fé? O irmão crê que existe cura divina? Ele disse, claro que existe fé ainda para a cura. E ainda existe cura divina. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, é claro que eu creio. Isso é fé híbrida? Creio que ele deu o Espírito Santo aos pentecostais, mas foi lá no passado, no dia do Pentecostes, mas isso não é mais para nós hoje. Mas o que a palavra diz? É para todos a quantos o Senhor vosso Deus chamar. Enquanto ele está chamando, ele ainda tem do seu Espírito para derramar. Ele ainda tem dos seus dons espirituais para dar à sua igreja. É uma fé híbrida, condenada por Deus, híbrida, sem benefício. Fique longe disso. É má. Ela traz dúvidas. Talvez eu até lá, quem sabe seja curado. Talvez o Senhor me cure. Isso é fé híbrida, não existe talvez. Creia e você será curado. Ela não é boa, essa é a fé da igreja. Queremos a fé de Deus. Qual que é a fé de Deus, irmão Jorge? Você quer saber qual que é a fé de Deus? É aquela que Cristo disse, bate na porta até que ela se abra. Amém. Irmão Jorge, eu tenho batido faz 1 dia, 2 dias, 3 dias e está fechada. Bata até que ela se abra. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e recebereis, buscai e achareis, porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que busca alcança o que procura. Então peça até receber. Essa é a palavra. Não desista, continue crendo. Mas veja, esta é a fé da igreja, esta é a fé que Deus deu para a igreja. Esse é um pequeno exemplo que o Bobana dá. Sim. Mas, claro, no nosso caso aqui, nós crentes da mensagem, há outros tipos de hibridismo muito piores. Muitos crentes da mensagem creem em cura divina. Tem fé para muitas coisas. Mas não tem fé para o pleno conhecimento do Filho de Deus. Não foi isso que Paulo disse? O Ministério Quinto está aqui para te levar a este conhecimento. E quando você rejeita uma pequena partezinha da palavra, você rejeitou todo o resto. E a palavra perde a sua eficácia. Aqui outra mensagem, eu acho que é a mesma mensagem com o mesmo título. Sim, condenação por representação.
Então, quando eles veem o inspirador de sua esposa, Eva, ele está se referindo ao diabo. O diabo inspirou Eva. Sim ou não? Então veja, ao invés das igrejas serem inspiradas pelo Espírito Santo, elas têm um outro inspirador que as move. Elas têm um outro inspirador que as faz hibridar a palavra de Deus. Quando ele veio de encontro a Jesus, disse: sim, está escrito que ele dará os anjos para te carregar, para que não tropece com o seu pé em pedra, e eles te sustentarão. E é o diabo tentando Jesus, né? Sim, ele disse, também está escrito, ele não conseguia atravessá-lo. Ele era Deus feito carne. Ele era o meu Salvador, o meu Deus. Ele não podia atravessá-lo. O que ele fez então? Ele abraçou a cruz e na cruz morreu por mim e por você e pelo mundo, para que ele voltasse a restaurar novamente a Deus o quê? Filhos e filhas, como no jardim do Éden, antes de serem atravessados pela teologia. Deus, se as pessoas simplesmente pudessem ver isso, se eu pudesse simplesmente bater nisso no povo, Jesus morreu para que ele pudesse tirar as pessoas dessas coisas, dessa igreja híbrida, para que ele pudesse levar as suas mentes e fé para longe do que o homem tem dito e de volta ao que Deus disse, não a uma fé híbrida. Amém, minha igreja? Amém. Amém, povo de Deus? Deus está aqui através da sua palavra para você ser levado de volta à palavra, à fé original, à fé pentecostal. Deus usou o ministério para converter os corações dos filhos de volta à fé dos pais da igreja. Aqueles que não mediam esforço para testemunhar da sua fé. Não importa que eles tivessem que ser, por isso, sacrificados lá aos leões. Né? Quando disseram lá para Policarpo, lá, amaldiçoa o teu Cristo. Ele disse, como vou amaldiçoar alguém? Há 86 anos eu tenho vivido para Cristo, ele nunca me fez mal algum, por que eu vou amaldiçoá-lo? Ele é minha vida. Ele disse, eu vou te entregar as bestas feras para os leões comer, mas por que você está demorando tanto? Faça logo isto, para ter logo um encontro com o Senhor. E Inácio também foi muito corajoso, gosta. Inácio e Policarpo, ambos foram discípulos de João, do apóstolo João. Inácio também foi muito corajoso, disseram, vamos te jogar para os leões. Ótimo! E eu vou te dizer uma coisa, se os leões não quiserem me comer, eu vou cutucar eles para que eles me comam, vou provocá-los. Se eles não quiserem me comer, vou fazer com que eles me comam. Não perca o seu tempo, porque isso só vai me levar para mais próximo do meu Senhor. Essa é a fé dos nossos pais. Eles estavam dispostos a renunciar tudo por Cristo. Nós temos que fazer isto. Eu não estou aqui dizendo que você tem que renunciar à tua casa, ao teu lar. Ele quer que você tenha a tua casa. Ele quer que você tenha os teus bens. Só que tudo tem que ser para Ele, porque tudo vem dEle. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Então, quando você devolve para Ele, o que você faz? Você continua aqui como mordomo. Você não é mais proprietário. Você mostra que quem é o proprietário que você tem é Ele. Ele te deu. Ele é o dono. Você só está administrando. Você está cuidando das coisas que é dele. Você devolveu para Ele. Agora, se você disser que é teu, o diabo vai te tomar. Porque é teu. Mas se você disser, não é meu, é do Senhor, do meu Senhor. Então eu sou do Senhor. Desse o diabo não vai tocar. O diabo não vai tocar porque é dele. Você já disse que é dele. Mas se você dizer, esse carro é meu. Ai, que perigo. É teu carro. Era bom que fosse do Senhor. Era bom que fosse dele e que você estivesse só administrando. Não, esse carro é aqui do Senhor. A minha casa não, é do Senhor. Então, se é do Senhor, o diabo não vai tocar. Não tem como tocar naquilo que é de Deus. O diabo não pode tocar em você, sabe por quê? Porque você não pertence mais a você mesmo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você está nas mãos dele, das mãos dele ninguém pode arrebatar. Amém? Olha para tuas mãos aí. Olha para tuas mãos aí. Nas minhas tem uns sinais. Tem na tua também ou não? Se tu pegar uma borracha aí e tentar apagar os sinais, será que sai esses sinais aqui? Não sai? Assim é o teu nome nas mãos de Deus, não tem como apagar. Assim são as promessas que Ele tem para você, Ele vai cumprir. Apenas sirva a Ele com toda a tua vida. Dedique a tua vida para Ele. Não se deixe conformar com o mundo. Não vos conformeis com o mundo, disse o apóstolo Paulo.
e você verá a glória de Deus. Ele está aqui para se manifestar. Ele está aqui para cumprir o que você está suplicando, o que você está pedindo. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração aflito e livra os contritos de espírito. Amém? Graças a Deus. Diga graças a Deus. Essa é a minha simples mensagem. Você percebeu? Eu não quis ler minhas notas hoje para você. Deus tinha outra palavra para você. Se coloque de pé. Amado Deus, querido Pai Celestial, agradecemos pelo tempo que aqui tivemos, porque sabemos que Tu és um Deus vivo. E é verdade tudo isso, Senhor. Tudo que somos, somos pela Tua graça. E nós Te reconhecemos em todos os nossos caminhos. Mesmo quando alguma coisa que nos acontece, que não nos faz bem, nos entristece, a Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e de que foram chamados segundo o Seu propósito, segundo o Seu decreto. E nós confiamos nisso, Senhor. Então, perdoa-nos se em algum momento murmuramos, porque alguma coisa não aconteceu como queríamos. Perdoe-nos, Senhor, se muitas vezes perdemos a nossa paciência, mas então, Senhor, nos ajude. Nos ajude aqui, Senhor, a sermos melhores filhos para Ti. Ajuda os Teus filhos que aqui estão em necessidade. Venha de encontro a eles, para que eles, uma vez firmados na Tua palavra, não sejam mais levados por qualquer tipo de vento e doutrina, de falso ministro, com uma falsa semente, com uma falsa unção, com uma falsa palavra, que eles possam aqui permanecer firmes, e nós cremos que esses que aqui estão, são os que permaneceram firmes em Ti. Ó Senhor, a Tua palavra diz que 1000 cairão de um lado, 10.000 à nossa direita, outra à esquerda, mas aqueles que permanecem em Ti serão inabaláveis. Nós cremos nisso, não por si mesmo, é porque Tu que nos sustenta. Então, Senhor, nós descansamos em Ti, nós descansamos nas Tuas promessas. Ajuda-nos, Senhor, a amadurecer mais, a chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus e a poder, com nossas próprias vidas, dar testemunho do Teu grande poder, da Tua grande misericórdia, para que todos possam ver, Senhor, que Tu és um Deus amoroso. Muitos olharão para os Teus filhos e desejarão ser como eles são, desejarão ter o que eles têm, porque o que eles têm foi dado por Ti. Amém. E é tudo Teu de volta, e Te devolvemos, porque é tudo Teu, Senhor. Ajuda a Tua igreja que aqui está. Nós pedimos isso e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia.